Alex, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia você que nos assiste. Bom, o Pokémon GO chegou a mais de 500 milhões de downloads até agora, né? E a empresa ela anunciou que os jogadores já andaram pelo mundo, caminhando mesmo, mais de 4,6 bilhões de quilômetros. Caramba, Tá acabando com a ociosidade da população, assim, né? sedentarismo está O indo embora, né? sedentarismo. Já deram basicamente 360 mil voltas na Terra andando. Atrás de Pokémon, né? E diz que ele chega a destruir casamento, né? Porque tem gente que prefere caçar Pokémon do que outra coisa, mas tá havendo relatos aí de gente que acabou se encontrando caçando Pokémon. Seria engraçado um casal que um dia possa contar para os netos que eles se conheceram caçando Pokémon. Eu não sei como é que vai estar o mundo, parece que a coisa está piorando, mas Mas no futuro vai ser normal falar que se conheceu caçando Pokémon, ou no Tinder, ou uma essas, curtida no Facebook. Eu acho que essas vai ser coisas mais mais comuns, né? pra gente da época analógica que ainda assusta um pouco com isso. O, Inclusive eles anunciaram essa pulseirinha aqui, que vai ser, basicamente ela é chamada de Pokémon Go Plus. Ela está com data de previsão de lançamento agora de 16 de setembro e basicamente na América do Norte e na Europa. E até o final do ano deve chegar aqui no Brasil. Ele é uma pulseirinha que ela diz que é usada para caçar o Pokémon, você não precisaria ficar com o telefone. Tá? Ela não explicou direito como vai funcionar e nem se vai, mas que vai vender vai, isso é certeza, pelo sucesso que foi até agora. E aí entra mais no mercado infantil, não é, Alex? Porque geralmente a criança até certa idade não tem celular, então fica usando o celular dos pais para poder brincar. Então Hoje isso está aí de eu um acho que jeito que eu já não sei, porque eu vejo criança de 3 anos com telefone que já. é um absurdo, né? Vai E ligar para quem? Se bem que não é para ligar, é para... para assistir desenho, essas coisas. Mas essas pulseirinhas aí, para criança deve gostar muito mesmo. Agora vai pegar muito adulto também, até porque com certeza isso não vai ser barato. Não, Ainda mais nunca é, né? como são as coisas no Brasil. Por falar em barato, semana passada foi o lançamento do iPhone 7, que todos esperavam ser uma coisa muito pomposa e um aparelho completamente novo, como é de costume. A Apple ela já tem alguns anos, desde do 4, que ela um ano ela lança uma versão nova, completamente novo, com designs nada a ver com o anterior. No seguinte, ela apenas dá uma melhorada na performance do equipamento e coloca o nome de S. Isso foi com 4, 4S, 5, ela já mudou completamente, depois colocou o 5S. Fez isso com o 6, mudou completamente, depois colocou o 6S, basicamente só mudou alguns recursos nele. E aquele recurso de o 3D Touch lá, que ela chama de para sentir a pressão do toque. E no 7, que se esperava uma coisa completamente nova, veio quase que um 6SS. Não mudou muita coisa, até porque se espera que no ano que vem, que vai ser o ano em que o iPhone completa 10 anos, lembrando que ele começou em 2007, lá com o primeiro, parecia um iPodzinho pequeno, espera-se que a Apple deva produzir uma coisa completamente nova do que até agora ela já produziu, e que seja uma coisa bem diferente, vamos esperar para ver. Bom, ele saiu com alguns recursos interessantes e saiu muita crítica, porque a Apple resolveu apostar numa coisa que o mundo não gostou. Ele colocou só no 7S uma câmera dupla, como tem uma imagenzinha de divulgação do próprio fabricante, ela mostra lá para que ela serve, ela produziria duas imagens, uma vem com uma lente focada já numa imagem próxima e a outra numa imagem mais longa. Então, ele permitiria eu fazer imagens com uma angular mais aberta ou mais fechada, tá? E, além disso, casar as duas imagens para produzir, por exemplo, essa segunda imagem, que também é de divulgação dela. Ela consegue focar a imagem da frente e destoar o fundo, coisa que normalmente se só faz com a câmera profissional. Hoje, o 7S já consegue fazer esse tipo de imagem. E isso foi bem interessante, talvez a única melhoria plausível do equipamento foi essa, e isso só vale para o 7S. O 7 continua com o mesmo equipamento, a mesma câmera, só, segundo ela, mudou um pouquinho na qualidade da imagem, mas continua com a câmera só fazendo os mesmos recursos que fazia. E anunciou também a resistência à água, em que ela
ela anuncia que o equipamento pode ser mergulhado até 1 metro de profundidade por até meia hora. Mas, pelo que ela deixa claro nos termos de uso, ela, por exemplo, por excesso de líquido que caia no equipamento, a garantia não vai cobrir, não vai te dar outro equipamento. Que é um negócio subjetivo, né? É, porque aí pode acontecer de você chegou lá com o telefone que molhou, porque caiu na privada, que é uma coisa que acontece. Comum, É muito comum. comum. Ele vai dizer que não, que isso aí foi mau uso. Aham. Ele não pegou o equipamento. Então, Ou não- seja, é melhor você não deixar molhar em hipótese alguma. deixa só para um acidente. Por exemplo, como caiu no vaso, ou você está numa mesa, alguma coisa caiu um líquido em cima. Porque a ideia é que ele trabalha com uma resistência para não deixar entrar nenhum tipo de partícula. Isso vale para poeira também. Uhum. O que é bem interessante porque tem determinado tipo de ambiente que um celular não dura nada. Por causa exatamente da poeira que acaba entrando no equipamento e com isso destrói ele por dentro. Eu achei que seria o fim daquelas capas próprias para entrar dentro da piscina, sabe? Mas não, né? Vai continuar. Vai continuar, Aham. porque a ideia, muita gente inclusive deve ter pensado nisso mesmo. De mergulhar com ele para fazer uma selfie embaixo d'água. Mas não é uma boa só ideia. acidentalmente cair um líquido, aí talvez ele segure. Ao que tudo indica, tem uma classificação internacional que mostra isso, a resistência. O S7 da Samsung tem uma resistência a líquido um pouco maior. Se você for tentar fazer a foto embaixo d'água, é melhor que você tente com ele. É mais provável que ele vai segurar. Apesar que a imagem do iPhone sempre é superior aos concorrentes. É engraçado que a gente tem há muito tempo já a tecnologia dos relógios que a gente pode mergulhar tranquilo e não tem problema nenhum. E o celular ainda não chegou, né? O smartphone ainda. Mas para o smartphone existem as dificuldades, como por exemplo os plugs. Para dele. poder ligar aí, mano. Existe a saída e entrada de áudio. Uhum. Porque ali de todo jeito vai ter. Até que nos botões, realmente isso aí dá para lacrar, isso aí por dentro ficaria perfeito. Agora, por causa dessas entradas em Ter específico... contato com o ambiente externo. E por falar em plug, exatamente o grande problema do iPhone 7 foi a retirada do plug P2, que era aquele famoso do fone de ouvido. Agora ela só tem a entradinha do Lightning, que é aquela que carrega ou é usada para entrada de dados para você ligar no computador. O fone de ouvido também entraria ali. Aí ela anunciou que na caixa do iPhone 7, que começa a ser vendido agora no dia 16 e que estourou a pré-venda em 1 minuto, mesmo o povo tendo criticado tanto, vendeu muito rápido, ele vai colocar junto o fone de ouvido novo, que é já com essa entrada Lightning, não é mais o P2, e detalhe, ele só funciona com iPhone, tá? E vai colocar também um adaptador que permite você ligar no P2, na entrada do Lightning, para você plugar um fone de ouvido P2 ou uma saída qualquer de um outro equipamento, tá? Como, por exemplo, uma caixa de som. Agora, se você quiser usar as duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, está com o telefone carregando na tomada, que hoje cada dia é mais comum, por causa que a bateria não dura lá essas coisas. E você usar o fone de ouvido ao mesmo tempo, que é uma coisa, inclusive, muito interessante, porque... Existem relatos de telefone que explode enquanto carrega. Um caso interessante, que a gente fala daqui um pouco, é do Note 7, que está trazendo problema no mundo aí. Então existe a possibilidade de você estar com o telefone na orelha aqui, plugado na tomada, e ele explodir e te queimar. Daí é interessante você usar um fone de ouvido enquanto ele está carregando. Se explodir, pelo menos explode um pouco mais longe de você. Tem um fabricante que anunciou um adaptadorzinho que ele permite transformar uma entrada do P2 do Lightning em duas. Aí você poderia plugar o fone de ouvido original ou o adaptador que também viria na caixa. O detalhe é que se você tiver que comprar outro adaptador desse, ele não vai ser barato, tá? Ele vai custar aí numa faixa de de $80. Só aquele adaptadorzinho. Então não é bem interessante se ele estragar. A Apple anunciou também no mesmo lançamento um equipamento que ela chamou de AirPods, que é um fone de ouvido sem fio. É igualzinho o fone de ouvido dela, só que ele não tem cabo. Ele vai trabalhar por Bluetooth. O recurso é bem interessante, se não fosse o preço. $160, o que no Brasil deve chegar a aproximadamente R$ 1.400. Tá? R$ 1.400 num fone de ouvido,
ainda mais sem muito recurso, porque a única coisa que ele tem é o fato de ser sem fio. Não tem cancelamento de eco, compensação de ruído, nem nada. Não sei se isso vai chamar muita atenção das pessoas a ponto disso. E a última novidade que ela colocou no aparelho foi o botão, que a gente já tinha até anunciado que isso ia acontecer. O botão Home deixou de ser físico, porque até agora ele era um botão mesmo, você pressionava, era uma chavinha elétrica lá dentro que fazia isso. Agora ele é apenas um botão touchscreen, como se fosse a própria tela do equipamento, só que separada. A Apple já tinha anunciado que ela iria casar aquele recurso de uma vibração quando você tocava nele para simular que você estava clicando, tá? Mas você só vai ver isso quando o telefone está ligado. O mesmo vai valer para os Mac, que agora também nos mousepad vai sair o botão físico e vai entrar um touch no lugar. E provavelmente numa versão futura, talvez já no 7, a tela do iPhone vai ser alargada para ela consumir toda a área, como já acontece com os outros Androids. E o botão de Home, ele simplesmente vai ser uma demarcação na área do touch do telefone. Tá? E isso tende a ser interessante porque vai aumentar a tela do equipamento. Provavelmente diminui o desgaste, porque aquele botão físico ele estraga com grande facilidade pelo fato de ser físico. Mas existe um outro problema, que quando o equipamento está travado, a única coisa que fazia destravar era exatamente o tal aquele do lá. botão. Agora, eu já não sei como é que vai ficar o reset, você põe um touchscreen lá e pressiona o power, será que ele vai responder? Se estiver travado, pode ser que não. Vamos esperar. Para fazer o print screen? Não, até que o print tudo bem. Agora, às vezes ele trava o telefone. Se você segurar o botão Home e o Power e segurar ele por cerca de 5 segundos, ou até aparecer a maçãzinha, ele reseta. É como se você fosse lá, desligasse a tomada e colocasse de novo. Aí ele volta ao normal, destrava. Isso é uma função muito útil desde o primeiro iPhone. Agora quando fizeram isso, eu já não sei. Será que quando travou o equipamento, o touch vai funcionar? Se não funcionar, você vai ter que apelar para uma assistência técnica para destravar o aparelho. É o tipo de coisa que não pode acontecer com o Windows, né? Porque o botão do Windows é primordial. Você trava, você vai lá e... O Ctrl Alt Del já teve até piada de colocar eles maior no teclado para facilitar a vida. Porque não tem mais jeito. Apesar de que de uns tempos para cá até o Ctrl Alt Del anda travando. Anda agora. Às vezes não respeita também. Agora esse Windows realmente novo. É apelar para aquele botão de reset comum lá que existe. E as versões de armazenamento também, ela sepultou de vez o iPhone de 16 GB. Já tinha passado da hora. Agora ele só vai sair com versões de 32, de 128 e de 256. Tá? As versões, ele saiu com mais 2 cores novas, agora que é o Black e o Jet Black, que não tinha até o 6S. Mas essa só vai sair nas 2 versões, de 128 e dos 256. Você acha que a versão, a melhor aí vai chegar por quanto aqui no Brasil, hein, Alex? No Brasil, provavelmente uns R$ 4.500 é mais ou menos o que ele mantém. O que está o último lançamento, né? A versão mais cara nos Estados Unidos, do 7S Plus, que é o mais caro deles, 256, ele está sendo vendido a $969. O que em conversão normal daria mais ou menos R$3.600, R$3.500. Mas como a coisa no Brasil nunca é só a conversão... O governo tem que ter a parte dele, né? Ele vai chegar aqui por perto de 5.000, provavelmente, esse. E o mais simples, que é o 7, de 32 GB, lá está sendo vendido por $649. Em conversão normal, isso daria R$1.900, R$2.000, mais ou menos. Mas aqui, o mais simples deve chegar a uns 3.000, aproximadamente. Vamos esperar para ver o que dá, né? E o caso do Note 7, ele, desde que foi lançado há um pouco mais de um mês, ele tem explodido. Existem relatos de vários locais no mundo onde ele explodiu, tanto que a Samsung anunciou o recall deles, recolhendo todos os equipamentos que foi vendido, por causa ela alega que é a bateria, o fabricante da bateria que deixou isso acontecer. Aconteceu nos Estados Unidos recentemente, um carro de um cara pegou fogo e ele disse que foi por causa do telefone. Que ele desceu, deixou o telefone em cima do painel, enquanto ele entrou em casa e voltou, o carro estava pegando fogo, porque o telefone tinha explodido. Tanto que ele foi proibido na Austrália, já semana passada, de ser utilizado durante o voo, porque se você tem um aparelho normal, no modo voo você pode usar para
para jogar, para fazer foto. O Note 7 é proibido, as companhias aéreas da Austrália não aceitam isso. E agora, no final de semana, as companhias aéreas da Índia anunciaram que não aceitam mais ele ser despachado em bagagem. Ele só pode ser carregado como bagagem de mão ou no bolso, desligado. Exatamente pelo fato que ele pode vir a explodir. E os Estados Unidos já está estudando a possibilidade de proibir ele nos voos também. Loucura você andar também com o aparelho desse no Se bolso. explodir no seu bolso, ele pode Ligado ou desligado provocar no um bolso. dano. Mas a Samsung já está recolhendo ele. E a Apple anunciou que vai aumentar, inclusive, a produção do iPhone 7 já para tentar cobrir essa lacuna. Porque o 7 Plus ele é exatamente do tamanho do Note 7. Que estrago que isso faz para a empresa, hein? Então, nesse caso, realmente, e a imagem da Samsung? Vai ficar como a fabricante do que explode, né? Fazer o quê, né? Bom, por hoje é só. Beleza, então. Obrigado, Alex. Até a próxima. Com isso, a gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando que a partir das 5 horas da tarde, tem o Orisvaldo Pires e o Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas. Um grande abraço, até a próxima.